É isso aí, Silvia. E agora o assunto aqui no estúdio é política. E política com Cláudia Carvalho, que hoje traz aqui 2 convidados, né? A alta cúpula do PT na Paraíba. E aí, Cláudia? Eu tenho que pegar o de mão. Enquanto isso, traz aqui, por favor, o de mão para poder você falar. Está aqui recebendo a alta cúpula do PT e com a proximidade das eleições, nada melhor do que a gente estar aqui organizando e escutando e assistindo os líderes partidários que atuam na Paraíba, né, Cláudia? Assim, né? Agora sim. Deu certo? Boa tarde para todo mundo que está acompanhando Muito Mais. Hoje nós estamos recebendo aqui o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Jackson Macedo, e também o novo presidente da Comissão Provisória do PT de João Pessoa, que é o advogado Antônio Barbosa. A gente vai passar a limpo todas as questões de todas as tendências do Partido dos Trabalhadores. Está cheio de tendências, né, o PT. E aí, existe sintonia entre vocês dois na ação do PT? Bastante. Antônio Barbosa é um companheiro de muita história no PT e eu estou muito feliz dele ter assumido agora recentemente a presidência municipal. Foi uma decisão da direção nacional do partido e Antônio está muito sintonizado com a gente na direção estadual. Vamos construir um PT forte aí daqui para frente. A gente tem que perguntar, né, Cláudio, porque tem que pisar em solo firme, né? Como existem algumas rupturas, não digo nem ruptura, existem algumas coisas atrás da orelha, umas insatisfações que eu quero crer com a maturidade do partido, isso vai ser vencido. É isso? Com certeza. Gerardo e Cláudia, é uma alegria estar aqui com vocês, dois expoentes assim, importantes da imprensa paraibana. Eu tenho dito e repetido nas minhas falas que a imprensa, quando faz o trabalho com correção, com decência, é um fator de desenvolvimento em todos os aspectos da cultura e da vida de uma sociedade. Então, vocês estão de parabéns por esse programa muito prestigiado e, como disse o companheiro Jackson, há muita sintonia entre a gente. O PT, João Pessoa, estava há 6 meses assim, sem direção municipal e, sendo João Pessoa o maior centro político do Estado, né, e também o maior diretório do Estado, não podia ficar acéfalo. Então, sabidamente, a direção nacional nomeou aí uma comissão dirigente para cuidar dos desafios da presente conjuntura. Pois é, eu vou colocar uma pimentinha, que é vermelha, cor do partido, essa história. É possível, né? Barbosa chega à comissão provisória depois de uma confusão que houve na eleição municipal e que culminou com a renúncia dos componentes. E aí demorou, né, para usar um termo da juventude, demorou para o PT designar uma comissão provisória, porque foram 6 meses aí sem, aliás, mais do que isso, né? Enfim, passou um intervalo muito grande sem comando o PT de João Pessoa. E aí eu lhe pergunto, Barbosa, você chega à comissão provisória e como é que vai ser o diálogo, por exemplo, com Gilcélia Figueiredo, que era presidente municipal, que saiu do cargo naquela disputa que houve, já que o PT estava dividido entre o apoio à candidatura de Ricardo Coutinho e o apoio a Anísio Maia, que é do PT. Verdade. Dizem que a atividade política é uma atividade, mas também é uma arte, né? E é uma arte que ela se materializa através do diálogo, das conversas, né? Nós estamos aí com um desafio enorme de preparar o partido para, nessa prévia, né, do ano eleitoral, a eleição do presidente Lula o ano que vem. E, evidentemente, um dos grandes desafios é a gente trabalhar a construção da unidade partidária, que, de fato, nós vivemos um processo bastante traumático na eleição passada, mas é a política e a nossa capacidade com a política e a nossa capacidade de diálogo, nós haveremos de superar, porque nós temos que olhar para frente, nós temos que pensar o desenvolvimento do nosso Estado, da nossa capital, também da nossa contribuição para o desenvolvimento do país. E o trabalho da política é necessário que seja feito a gente construindo consenso, construindo maiorias para a gente avançar em todos os aspectos. E qual seria o maior entrave para vencer esse momento difícil e chegar à unidade? Nós temos, no presente momento, nós temos posições diferenciadas sobre a nossa tática eleitoral
para as eleições A para presidente, né? Então nós temos um segmento do partido que ora está muito próximo do governo, está participando do governo do estado, né? E tem um segmento que eu e Jaco nós temos mais cautela em dizer que todos são bem-vindos a um palanque amplo, né, na eleição do presidente Lula. Mas uma coisa é a gente externar a nossa vontade, outra coisa são as condições objetivas. Nós avaliamos hoje, pode mudar amanhã, depois de amanhã, que o atual governador terá grandes dificuldades em caminhar na direção do nosso palanque, no apoio ao presidente Lula, porque tem muitas reservas, né? Muitos aliados do governador têm reservas a uma aproximação com o presidente Lula, né? Então são posições diferentes, né, que nós vamos superar com muito diálogo. Teremos que fazer isso. É curioso, ontem eu escutei uma frase, que não é bem essa que eu vou falar, mas o significado é esse, do governador do Espírito Santo, ele falando sobre as dificuldades de convivência com o governo federal, né? Então não tinha como ir de encontro ao governo federal. Então prefere ser uma pedra com as águas passando e deixando a coisa correr. É mais ou menos como vocês estão vivendo esse momento dessa diferença. Eu estou perguntando, não estou afirmando, sim, né? Sim. É como vocês estão vivendo esse momento em que existe diferenças de um entendimento, né? E pelo fato de alguns colegas, companheiros, né? Como vocês falam, de estar apoiando o governo João Azevedo, que tem o apoio de partidos que vocês não concordam. Perfeito. Quer dizer, na verdade, são partidos que, às vezes, a gente até constrói convergência lá no Congresso, consensua políticas importantes. O problema é que, no presente momento, o governo do Estado é apoiado e na sua gestão, né, nós temos atores políticos muito distantes desse campo chamado campo democrático e popular, né? Tem partidos que têm vínculos importantes com o atual governo, que, ao nosso ver, está gerando assim, uma desconstrução. O atual governo, liderado pelo capitão Bolsonaro, está desconstruindo, Gerardo e Cláudia, muitas políticas públicas que foram construídas com muito diálogo, com muita dedicação, especialmente no campo da saúde, na área da saúde, da educação, do meio ambiente, né? Nós estamos vendo agora, lá em São Paulo, um parque inteiro sendo dizimado pelo fogo e a gente não assiste, não observa uma ação comum, uma comunhão de ação de governo federal com o governo estadual para enfrentar uma agressão ao meio ambiente. Barbosa, eu queria também tratar nessa questão que você falou sobre João Azevedo. Apesar de João ser apoiado por setores que estão próximos do bolsonarismo, mas é inegável que o governador já deu declarações muito simpáticas, para dizer o mínimo, a respeito de Lula, né? Inclusive, não foi uma só, né? Disse que não teria nenhuma dificuldade de votar em Lula, já foi até consultar o partido para saber desse apoio e, mais recentemente, disse que está com o Palácio da Redenção de portas abertas para uma conversa, se Lula quiser. E aí eu queria saber de Jackson Macedo, como é que vocês encaram essas declarações de João e, ao mesmo tempo, essa contraditoriedade dos aliados de Bolsonaro também participarem do governo de João? Acho que esse é o grande problema, como disse Antônio Barbosa. O governador João Azevedo é muito bem-vindo no palanque do presidente Lula. Quem não quer ter o apoio de um governador à candidatura do presidente? Lógico que a gente quer. O grande problema, Gerardo e Cláudia, é que aqui na Paraíba, o diálogo que o governador tem priorizado para as eleições do próximo ano são com partidos que, antagonicamente, estão de lado diferente do PT em nível nacional. Democratas, por exemplo, o deputado Efraim Moraes Filho, progressistas de Agnaldo Ribeiro, que hoje é a principal sustentação política de Bolsonaro no Congresso Nacional, é o partido de Agnaldo Ribeiro. Então, essa preferencialidade que ele dá na montagem, por exemplo, do seu palanque para as eleições de 22, dificulta muito a aproximação do PT. Gerardo, do ponto de vista da regra eleitoral, o PT sequer vai ter uma opção, por exemplo, para votar para o Senado. Porque se o senador na chapa de João Azevedo for ou Efraim Moraes ou Agnaldo Ribeiro, o PT vai ficar sem uma opção para votar. Ou seja, ele busca construir uma relação com o Centrão, que são partidos que estão mais próximos de Bolsonaro na montagem da sua chapa, e quer construir uma relação com a esquerda, votando no presidente Lula. Às vezes, na cabeça da gente, a gente acha que isso é fácil de montar.
mas do ponto de vista da rotina partidária, né, da montagem da engrenagem partidária, isso é muito difícil de ser construído. A gente quer sim ter o apoio dele, mas a gente pode trabalhar tranquilamente na Paraíba, por exemplo, e ter uma terceira candidatura. Você tem a candidatura do Grupo Cunha Lima em Campina Grande, que vai ser representada por Romero Rodrigues, a candidatura de João Azevedo, e por que não ter uma alternativa de uma candidatura mais vinculada ao campo progressista, que possa também, democraticamente, se apresentar como alternativa à população nas eleições do próximo ano. Nós queremos todo mundo votando no Lula. O ruim é quando ninguém quer votar. Mas quando tem muita gente querendo votar, então é porque a situação realmente está boa. E essa terceira via poderia ser veneziano, né, Gerardo? Porque isso que eu ia perguntar. E quem seria esse nome, né? Exatamente. O veneziano recentemente teve, conversando com o Lula, passou nada mais, nada menos que 2h30. É muita conversa, né? Não, eu acho que não só veneziano, viu, Gerardo e Cláudio? Mas, olha, a candidatura, por exemplo, Luciano Cartacho tem se colocado à disposição também desse campo. Né? É uma figura que nacionalmente tem feito enfrentamento a Bolsonaro. A vice-governadora Lígia Feliciano, eu tive uma conversa com ela semana passada, mais sobre a conjuntura da Paraíba. É uma pessoa que eu acho que é extremamente importante nesse cenário que se apresenta para o próximo ano. Então, até lá, a gente tem muita opção para construir. Logicamente que isso passa pela vontade das pessoas. Em nenhum momento, por exemplo, veneziano se coloca como candidato a governador. Já Luciano Cartacho, não. Coloca, olha, eu topo, eu tenho disposição, eu quero construir com o presidente Lula. Agora, passa muito pela vontade de cada um, pelos interesses de cada um. O PT está acompanhando de perto esse debate. Né? Eu, na minha opção, na minha preferencialidade, seria a construção de uma terceira via, sim. Se isso vai ser consolidado lá na frente, com as bênçãos do presidente Lula, que seja. Se não, vamos construir o melhor caminho, né, para ter um bom palanque para o presidente Lula nas eleições do próximo ano. Porque, para finalizar, o mais importante para a gente, Cláudia, é o palanque do presidente Lula. Governador, candidato a governador, a deputado estadual, deputado federal, se preocupa com o seu gueto, com a sua realidade. A nossa preocupação é nacional, porque o Brasil não aguenta mais esse governo que aí está. Aí tem um outro aspecto, um outro elemento que é muito importante nesse cenário, que é Ricardo Coutinho e o grupo de Ricardo Coutinho. Aí eu não sei qual dos dois poderia falar sobre isso, mas já está certa, né? A filiação de Ricardo, Cida, Estela, Jeová, Márcia Lucena. Tem data marcada para isso acontecer? Como é que vai ser? Eu quero ampliar, Pois mas não. ainda. Qual é o sentimento de vocês depois do que vocês já viveram, né? Eu sei que em política parece que ninguém olha para trás, está olhando para frente, não é isso? Perfeito. Mas de todo jeito, houve momentos muito difíceis, né? E há de existir porque fica alguma coisa, né? Como é o sentimento de vocês de recepcionar novamente alguém que saiu na conveniência que teve, seja político, pessoal, o que for, e agora chega, já fez alguma coisa na última eleição, né? Porque, de qualquer forma, o PT foi prejudicado na última eleição porque houve aquela insegurança para o eleitor tomar uma decisão, né? Seja por quem fosse. E aí, como é que está o sentimento de vocês em relação a isso? Gerardo, os elaboradores da política costumam externar o seguinte, né? Nesse momento, nós temos que observar, nesse momento de pré-construção de futuras candidaturas majoritárias e proporcionais, né, para que isso seja efetivado, nós temos que considerar 3 elementos: vontade, condições objetivas e subjetivas e, evidentemente, recursos materiais, né? São 3 elementos que contam muito, são 3 variáveis que contam muito para que a gente construa projetos políticos, seja para eleição, seja para governar. E aí, eu diria que o Brasil vive uma situação perigosa hoje. O Brasil não passa por uma situação difícil, passa por uma situação perigosa. Há poucos dias nós vimos cenas, né, de tanques, né, se exibindo diante do Congresso para intimidar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Isso é perigoso. E aí nós imaginamos que nesse cenário, aí entram as circunstâncias, né, todos os democratas precisam pensar no bem do Brasil, no bem do povo brasileiro. E aí se alinha Ricardo Coutinho e os companheiros e companheiras que devem seguir na filiação ao PT. Eu costumo dizer que Ricardo é um companheiro que está voltando para casa. Zé Américo costumava dizer que ninguém se perde na volta. Uma família, naturalmente, você se depara com tensões no cotidiano, no dia a dia. Na vida de um partido também acontece os debates. O importante é que as tensões sejam
resolvidas com equilíbrio, com maturidade e, no final das contas, a gente tenha consensos sustentáveis. E aí nós estamos confiantes de que a contribuição de Ricardo, Estela, Cida, Jeová e um conjunto de militantes que devem acompanhá-los vai dar uma contribuição enorme, né? Ricardo hoje é uma referência para além da fronteira da Paraíba. Vai dar um contributo importante ao palanque do presidente Lula, seja jogando como candidato a senador, ou se as circunstâncias permitirem uma outra posição, tá? É o que eu penso sobre essas filiações, que deve acontecer num prazo curto. Acho que Jacques também comunga dessa opinião. Presidente, o ex-governador Ricardo Coutinho deixou o PT numa condição bastante representativa, num momento, assim, vamos dizer, talvez o melhor da vida dele, política. E está voltando num momento que eu entendo como o pior da vida dele na política. Vem com denúncias, né, que estão com processos que estão tramitando, né, com contas já negadas, quer dizer, repassadas, traz todo um acervo de, vamos dizer assim, dificuldades que em tempos de outrora o PT ia pensar duas vezes se ia aceitar um personagem com tanto heranças difíceis de serem assimiladas por um partido que luta pelas oportunidades, pela honestidade, que tem como bandeira algo assim, vamos dizer, a palavra severa, mas a severa é no rigor, né? E aí vai recepcionar novamente alguém que, ainda que tenha construído uma gestão, que tenha tido avanços e tal, mas chega cheio de problemas para serem resolvidos na justiça. Como é que é isso? Eu acho que são duas coisas, Gerardo, que são importantes colocar aqui, Cláudio. Primeiro, Ricardo esteve com a gente nos momentos mais difíceis que o PT passou. Quando Lula estava preso, quando a presidente Dilma foi impeachmentada, que muita gente dava as costas para o PT, Ricardo estendeu a mão. Sim. E naquele momento a gente tem que compreender a importância que foi esse gesto de Ricardo. Isso é a primeira coisa. E nós estamos agora num momento que o companheiro Ricardo Coutinho passa, logicamente, por um momento de extrema dificuldade proveniente dessas denúncias, e é importante dizer, são denúncias. Não existe uma condenação sequer em primeira instância relativa à Operação Calvário contra Ricardo Coutinho. Isso é fundamental a gente colocar aqui. A segunda coisa, Cláudio, o Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, não costuma reprovar conta de governador no exercício do mandato. Parece que espera o governador perder o mandato, se enfraquecer politicamente e apresenta reprovações de contas. Eu não acredito que a Assembleia Legislativa mantenha essa reprovação. Até porque na Assembleia hoje tem muito deputado que foi secretário de Ricardo na época do governo e foi responsável por muita conta do governo. Então, se a Assembleia fizer uma análise correta da situação, deve, na minha opinião, rejeitar essa decisão do Tribunal de Contas. Levando em consideração essas duas questões, né? O momento que o PT passava e que Ricardo estendeu a mão e que Ricardo sequer é condenado em primeira instância, os processos da Calvário ainda estão em fase de instrução, Ricardo está se defendendo, muita coisa, Gerardo, é baseado em delação sem prova. As pessoas, para não serem presas, né, apresentam fatos e não apresentam documentos, né, que comprovam esses fatos que coloquem relacionado à operação, à denúncia. E aí a gente espera que ele tenha o direito de se defender. E no PT, ele vai ter guarida, né, de companheiros que vai estar com ele na construção do dia a dia. Eu quero dizer de forma muito tranquila, a vinda de Ricardo para o PT é uma construção coletiva que passa pelo presidente Lula, pela presidente Gleice, mas que tem um apoio substantivo do partido aqui na Paraíba, porque Ricardo vem para somar. Ricardo é a maior liderança política de esquerda da Paraíba, na minha opinião, o maior governador que passou por esse estado, e eu tenho certeza que a sua filiação é de bom grado para o PT e vai ajudar a gente muito no processo que se aproxima de 22. Deixa eu perguntar uma coisa. Ricardo chega ao PT como soldado ou como general? E aí, ele tem a chancela para ser candidato ao Senado, por exemplo? Tem a chancela. E ele veio, logicamente, para ajudar a gente. Muita gente fala, Ricardo vem para assumir o partido. Olha, eu sou presidente do partido até 2023, então não tem a menor possibilidade de Ricardo vir para assumir o comando do PT. Isso. Eu tenho conversado muito com ele. Ele vem muito para somar, vem para construir conosco, se coloca como candidato a senador. Logicamente que tem impedimentos jurídicos que devem ser resolvidos lá na frente, mas tem tempo ainda. Tem tempo. E outra coisa, ele não vem para querer assumir comando de partido, tomar a direção do partido.
PT é diferente dos outros partidos, claro. Nos outros partidos, a direção nacional decide quem é o presidente. Agora, recentemente, o PTB da Paraíba teve uma intervenção, Roberto Jefferson decidiu, mudou a presidência, tirou de um deputado e colocou para um radialista. Então, no PT não é assim. No PT é eleição. Eu fui eleito, fica até 2023. Então, até lá, pode ficar tranquilo que não tem mudança de direção no PT. Pois é. A outra pergunta é sobre a visita de Lula, que Sim. marcaram para... Existia uma previsão para julho, depois foi para agosto, agora para setembro. Existe realmente uma data já estipulada para Lula visitar a Paraíba? E como é que vai ser essa visita? Cláudio, é o seguinte, o Lula veio para o Nordeste dividido em duas etapas. Primeiro, ele está fazendo os estados que o PT governa e o que o PSB governa. Inclusive, ele está hoje em Natal, né? Amanhã já viaja para Salvador e encerra essa primeira etapa da agenda. A segunda etapa, a partir da segunda quinzena de setembro, ele faz Paraíba, Sergipe e Alagoas, né? E faz esses 3 estados em 5 dias. Então, provavelmente, Cláudia, na segunda quinzena de setembro, a gente vai ter o presidente Lula aqui em João Pessoa. E possivelmente deverá, nessa segunda fase, começar pela nossa Paraíba, né? Reforçando o que já comungo com o que ele externou aí, Gerardo, e digo o seguinte: o Brasil inteiro, em alguns momentos, né, se decepcionou, se frustrou com aquelas ações coercitivas, aqueles espetáculos que eram feitos em relação ao presidente Lula, e nós estamos assistindo agora o Supremo Tribunal Federal desfazer, anular todos aqueles processos, porque havia, ora, parcialidade do juízo, ora, parcialidade do Ministério Público. Então, essas questões, elas são muito complexas. Os governos, no plano estadual e no plano federal, quando eles fazem muito, né, eles são susceptíveis de ataques. Agora, Barbosa, me permita só uma parte nessa questão, porque Lula, diferentemente de Ricardo, não foi gravado em conversas que são, no mínimo, perturbadoras, né? Isso. Você não acha que esse componente pode ser um diferencial negativo para Ricardo Coutinho? Eu aprendi nas minhas aulas de direito que processo é um caminho, né? Ele começa, se desenvolve e tem um final. Nós só podemos, Cláudia, assim, apurar, né, a gravidade dessas denúncias, as alegações todas, né, mesmo aquelas que são gravadas, que vêm via delação, ao final do processo. É importante que, no processo brasileiro, seja assegurado a ampla defesa, que o processo legal, o devido processo legal se faça. Tá? E nós estamos acompanhando essas ações que Ricardo responde. Algumas delas, salvo a maioria delas, o ministro Gilmar Mendes entendeu que devia sair do foro comum para a justiça eleitoral. Isso muda muita coisa e isso vai ser esclarecido com mais propriedade, com mais transparência, com mais tranquilidades, né? Para que a sociedade depois faça o verdadeiro juízo. Ricardo foi um governante, um governo que fez muito pela Paraíba. A avaliação de Ricardo no interior, ela é extraordinária. Você vai no Curumataú, no Cariri, no Alto Sertão, no Baixo Sertão, lá na região do Cruzeiro. É impressionante. É impressionante. A gente está lá em Princesa Isabel e alguém fala assim, olha, essa estrada aqui de 40 a 60 quilômetros, muitas vezes, quando a gente precisava socorrer uma mulher grávida, tinha que carregar na rede de um espaço para outro, né, até encontrar um hospital. Hoje, essas cidades estão todas interligadas pela malha viária que o governo Ricardo Coutinho construiu. Daí a avaliação positiva do companheiro Ricardo Coutinho, daí a nossa avaliação que ele fará muito bem na presente conjuntura de ir para o Partido dos Trabalhadores. É isso, né, Cláudio? Eu queria só fazer uma última pergunta. Claro que a gente não resiste. Né? Antes de Ricardo ser anunciado como filiação certa, houve um bochicho, o Ricardo deve ir para o PT, e aí alguns companheiros de partido de vocês elaboraram um documento, subscreveram, repudiando, sendo contra. Começou já, Jackson, um diálogo com esse pessoal para, enfim, apaziguar os ânimos? Melhor, como é que está esse papo, né?
Ô, Geraldo, no PT é muito difícil você construir unanimidade para qualquer coisa, né? Você tem que ter muita conversa, né? Tem que ter muito diálogo interno e tem sido muito difícil a construção disso. Eu admito para você, Cláudio. Agora, nós vamos continuar procurando conversar. Eu tenho conversado muito com a direção nacional, porque a vontade de ter Ricardo no PT é muito do presidente Lula, da presidente Gleice e da direção nacional do partido. Aqui na Paraíba, recentemente, nós fizemos um manifesto, quase 80% dos diretórios municipais do PT, a gente está organizado, Geraldo, em quase toda a Paraíba. Quase 80% desses municípios que disseram que querem Ricardo filiado ao PT. Você tem um grupo de pessoas mais vinculadas a 2 deputados, Anísio Maia e Frei Anastácio, que acham que não. Então eu vou priorizar o debate com essa base partidária e com a direção nacional. Se eu perceber que com esse segmento do partido que é contra, não adianta conversar porque não avança, eu vou priorizar o debate com quem realmente quer a filiação. Agora, estou sempre à disposição para conversar e vou continuar conversando, porque eu acho que nesse momento é importante tê-lo no PT. Quero agradecer a presença dos presidentes, vou chamar assim, Antônio Barbosa, Jacques Macedo, por essa participação aqui no Muito Mais de hoje, ilustrando e deixando o Muito Mais Política com Cláudia Carvalho ainda mais brilhante. Muito obrigado, viu?